Fala galera da simulação, nesse vídeo irei mostrar para vocês como realizar uma análise aqui HVAC ou HVAC, levando em consideração a presença de escoamento dentro de um galpão industrial, no qual também vamos analisar aqui a presença de convecção natural ocorrendo nesse ambiente. Então vocês estão vendo desde já a presença de um modelo que tem aqui, foi criado num CAD 2D, muito presente no mercado, principalmente porque a gente ainda está visualizando o mercado aderindo à tecnologia BIM, a gente ainda tem muitos projetos bidimensionais no que tange aplicações da engenharia. E dentro aqui das tecnologias ANSYS, mais particularmente falando em torno da tecnologia Discovery, nós temos a possibilidade de, a partir de um modelo importado por qualquer ferramenta grande nativa do mercado, trabalharmos com a geração de geometrias com o intuito de criarmos nossos projetos de simulação. Então nós temos aqui esse CAD baseado num desenho 2D criado numa ferramenta externa, onde rapidamente nesse ambiente nós conseguimos criar material. Nós temos aqui um galpão, um projeto que tem 50 metros de largura por 300 metros de profundidade, e rapidamente é possível aplicar, por exemplo, um pé direito de 5 metros, 5.000 milímetros, representando aqui uma altura média na qual estarão presentes os diversos equipamentos nesta instalação industrial. A qualquer momento eu posso dar 2 cliques com o mouse em uma única aresta e a tecnologia selecionará rapidamente todas as arestas que compõem essa face aqui que vocês podem ver que está em destaque por conta do posicionamento do meu mouse. E nesse ambiente de extrema facilidade de modelagem, nós conseguimos trabalhar com os atalhos do Office. Então eu consigo pressionar aqui Ctrl C e Ctrl V para colar estas arestas que foram extraídas do modelo fluido, e eu utilizarei aqui essas arestas para criar uma superfície e na qual eu vou aplicar novamente o processo de extrusão, colocando aqui uma dimensão total de 5 metros novamente. A partir desse momento nós temos 2 sólidos, eu criei 2 volumes diferentes e nós podemos visualizar isso na nossa árvore. Nós temos o sólido inferior e o sólido superior. Irei adicionar estes 2 componentes no que tange aqui a nossa análise para que tenhamos unicamente um sólido, e será possível visualizar aqui no ambiente tridimensional como está o interior desse domínio. Muito bem, com estes dados nós podemos iniciar o nosso projeto de convecção natural, na qual, por exemplo, se nós formos uma empresa especializada em projetos dessa natureza, nós podemos trabalhar aqui na instalação de lanternins, na qual nós podemos ter diferentes regiões na qual os lanternins serão instalados e, se for do nosso interesse, é claro, nada nos impede de selecionar um único componente, trabalhar com a opção de criar um padrão e definir aqui que neste espaço que eu acabei de determinar, eu quero, por exemplo, que 3 lanternins sejam instalados neste ambiente. Com a mesma facilidade, eu vou selecionar nesta outra face e vou clicar aqui para selecionar e criar janelas que estarão presentes nesse galpão, assim como uma determinada porta para passagem de caminhões, entre outras características do meu modelo. A partir do momento que nós temos essa ação realizada, nós temos tudo o que é necessário para realizar um estudo térmico nesse ambiente, no qual, por exemplo, com dados obtidos empiricamente, por uma visita em campo ou por um mapa de ventos presente na região na qual este galpão está instalado, nós podemos definir que essas janelas, por exemplo, estarão submetidas, assim como a porta do galpão, a ventos. Ventos que podem ser de qualquer magnitude. Para efeitos aqui ilustrativos, eu vou colocar que a gente está numa velocidade de 0,5 metro por segundo na região em que este galpão está presente. A qualquer momento, nós também podemos definir as características dos lanternins, ou seja, saídas do nosso ambiente, definindo a característica de outlet, e pressão igual a 0, deixando esse componente aberto para o ambiente. Ao fazer isso, nós já temos criado tudo o que é necessário para realizar a nossa análise fluidodinâmica.
Então nós podemos iniciar o nosso estudo clicando na opção verde que está presente aqui na tela e visualizar rapidamente qual que é o padrão do escoamento, quais são os fenômenos que aqui estão envolvidos, o caminho que determinada porção de fluido vai percorrer ao longo do nosso espaço de análise e compreender como é que é o fenômeno fluido dinâmico que estará presente nesse ambiente. Além disso, nós estamos falando de um ambiente voltado para projeto. Então, a qualquer momento, nós podemos fazer modificações nesse sistema. Mas antes disso, estamos falando de um estudo de conforto térmico. Normalmente, aqui há o grande interesse de nossos clientes que trabalham com essa tecnologia em aplicações desse tipo. Então, a qualquer momento, eu posso selecionar uma máquina que está presente nessa instalação industrial e aplicar que essa máquina tem uma característica térmica. Por exemplo, nessa máquina em específico, nós temos uma temperatura na qual eu posso ter medido em campo. O meu cliente pode me dizer que a temperatura superficial desse equipamento, digamos, é de 100 graus Celsius, ao mesmo tempo que eu posso selecionar aqui outro equipamento e aplicar uma condição diferente, por que não uma taxa de calor que está sendo aplicada a esse dispositivo de 500 watts, por exemplo. Uma vez que eu faço essas definições, é importante ficar claro também que todos esses dados estão sendo inseridos e são válidos para a nossa análise, na qual eu poderei também trabalhar agora do ponto de vista térmico e visualizar neste ambiente onde são regiões em que eu tenho maior carga térmica ou menor e entender um mapa a partir de uma escala de cores de como que está o ambiente interno dessa instalação industrial, detectando facilmente regiões em que a gente tem maior carga, maior energia térmica. Somado a isso, digamos que eu queira fazer um estudo no qual este galpão está submetido em uma localização, por exemplo, em São Paulo capital, onde eu estou neste exato momento. Nós estamos agora, enquanto eu falo, com 30 graus. Basta que eu aplique essa condição de 30 graus no nosso ambiente externo, que o software levará essa condição em consideração para efetuar a nossa análise. Ou seja, a partir da velocidade e da característica térmica do local que este galpão está, eu consigo representar a sua presença em território paulista. A qualquer momento, se eu quiser modificar essa região para um dia de frio na Serra Catarinense, nós temos igual facilidade, na qual nós podemos aplicar, por exemplo, que esta instalação industrial está numa localização presente a 12 graus Celsius e que a velocidade do escoamento não é mais de meio, está numa região montanhosa, de alta serra. Nós estamos falando de uma velocidade de pouca velocidade, de 0,1 metro por segundo, por exemplo. Ao efetuar essas modificações simples, eu acabei de selecionar este galpão completo e modifiquei a sua posição em relação ao espaço, retirando-o de São Paulo e levando até a Serra Catarinense. Somado a essas possibilidades, nós também podemos efetuar diversos cálculos, no qual a ferramenta está calculando automaticamente qual que é a temperatura máxima presente nesse ambiente, qual que é a perda de carga que está aqui presente, qual que é a velocidade máxima detectada, e nós conseguimos avaliar para diferentes características do nosso projeto o que está acontecendo com os fenômenos aqui presentes. Nós visualizamos que houve uma grande redução de perda de carga, de velocidade, principalmente por conta da alteração que eu realizei no fluxo que está presente nesse sistema. Estou mais uma vez num ambiente de projeto. Então, a qualquer momento eu posso selecionar um determinado equipamento, por que não, e definir que este equipamento talvez não esteja nessa região, ele pode estar presente um pouco mais para a direita, talvez eles não tenham aqui aquela altura inicial que eu especifiquei de 5 metros. Nós podemos ter aqui um equipamento que tem 7 metros de tamanho total, então vou adicionar 2 metros no seu tamanho. Para cada uma dessas modificações em que estamos alterando não somente as condições operacionais, mas também o projeto, a planta, o tamanho do galpão, o layout dos equipamentos, nós estamos em uma ferramenta de rápida obtenção de dados para visualizar o que está acontecendo ao longo desse domínio de estudo. E claro, eu posso criar meus próprios cálculos. Por exemplo, ao longo deste domínio inteiro, eu tenho uma ferramenta de cálculo que me permite detectar
Qual que é a temperatura média que está presente nesse galpão? Qual que é a temperatura mínima que está presente nesta face deste equipamento? Quanto que é a vazão pela qual está submetido este lanterninho? Qual que é a vazão de fluxo máximo que passa por ele? Para todas estas operações que são realizadas, a ferramenta está levantando dados quantitativos para apoiarem minha tomada de decisão e, porventura, eu ter uma discussão com clientes explicando, estressando onde são os pontos ótimos para a instalação de lanternins e por quê, levando maior valor para o meu cliente final. E é claro, estamos falando de uma ferramenta de engenharia. Então, para qualquer modificação que seja efetuada nesse ambiente de estudo, no qual nós podemos tirar diferentes fotografias para entender o que ocorre com esse escoamento, nós temos a possibilidade também de criar relatórios automatizados, no qual a ferramenta irá compilar todos os dados que foram aqui utilizados ao longo desse estudo, levando em consideração num arquivo que eu irei salvar, por exemplo, banco de dados. Um arquivo HTML será criado, no qual nós podemos visualizar não somente a geometria que foi trabalhada para esse ambiente, em um arquivo manipulável, que o seu cliente final poderá manipulá-lo livremente para entender o que foi feito, como também podemos visualizar as características do fluido de trabalho, as condições operacionais, térmicas, de escoamento que foram definidas, e os resultados que foram obtidos para cada projeto trabalhado, onde a minha geometria 1, minha geometria 2, 3 e por assim diante apresentam variações em perda de carga, velocidade, temperatura, em função de cada ponto de projeto, cada alteração que foi realizada. E nós temos aquelas fotografias que eu gerei do ambiente para ilustrar o nosso ambiente e facilitar a compreensão do fenômeno físico tridimensional que pode ser medido em qualquer ponto do nosso protótipo digital, sem a necessidade de eu criar um protótipo físico ou entrar nessa instalação em campo com ferramentas de obtenção de dados para ter uma previsibilidade do fenômeno que ali está presente. Com base nessas informações, espero que tenha ficado muito claro para vocês como que nós podemos criar um projeto de convecção forçada, como eu representei nesse momento, ou com convecção natural, ligando a característica de gravidade com o empuxo e efetuar todo o estudo que está presente aqui no nosso ambiente de trabalho. Até o próximo vídeo e forte abraço!